Boa noite, amados irmãos, galera, a paz do Senhor em Cristo Jesus, amém. Tudo bom? Bom, hoje vai ser o que vou dar abertura hoje, né? Bom, oremos. Pai eterno, Pai querido, Senhor, muito obrigado, Senhor, por você estar conosco essa noite, Senhor, muito obrigado, Senhor, e abençoe a semana que está por vir, né? Amanhã, segunda-feira, muita gente trabalha, Senhor, muita gente não ficar de plantão amanhã, Senhor, muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida da pregadora que está por vir. Muito obrigado e abençoa, Senhor, esse canal e abençoa essas pessoas, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Bom, galera, antes de eu chamar a pregadora de hoje, obrigado pela meta de visualizações, 10 mil. Bom, 236 curtidas, ó, de coração mesmo. E queremos, né? Quando a gente faz uma meta, a gente faz outra. Pode chegar a 100 mil, 20, por aí vai, de visualizações e inscritos. Que a gente também vai ajudando os irmãos, né? Trazendo esse conteúdo ótimos, né? E agora a gente também tem a nova série de mobilidades urbanas, entendeu? Só que é Mobilidade BFRJ, entendeu? Faz parte do mesmo canal, só que é outros temas, entendeu? Só que o meu é quarta-feiras, entendeu, galera? Bom, sem mais delongas, Tayane Ramos. Ela estará entrando no ar. Aguarde. Opa, ela está aqui já. Senhor, Boa noite, irmão. Boa pregação. A paz do Senhor, amados irmãos do canal A Voz do Evangelho. Acredite, eu sinto saudade dos irmãos durante a semana. E tenho orado pela vida de cada um dos irmãos, para que Deus venha assim vos abençoar de maneira sobrenatural, né? Vamos aqui hoje, a palavra do dia de hoje. Pequena reflexão aqui no livro do profeta Jeremias 18, do 1 ao 8. Vamos lá. Tem sobre o título de hoje: O olheiro quer refazer as nossas vidas. O olheiro quer refazer as nossas vidas, a minha e dos irmãos. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, e quebrou na mão do olheiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, e para derribar, e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Irmãos, o olheiro quer refazer as nossas vidas. Essa palavra aqui é bem explicativa. Quem tem uma boa interpretação de texto já soube interpretar, porque o texto é bem minucioso, explicando quem é o olheiro, o que faz e como estava fazendo, né? Mas aqui também cita o seguinte: no momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter de sua maldade, olha aí, o cuidado que nós devemos fazer ao falar mal, derrubar, disseminar contra um reino, contra uma nação, contra um país, contra uma cidade, contra um bairro, contra uma rua, contra a nossa casa. Né? Porque a nossa casa também
o texto falando. Se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Se a nação, o reino, a cidade, o país, o bairro, minha casa, meu quintal, minha rua, se converter, então o Altíssimo também se arrependerá do mal que pretendia fazer. Assim como uma vez o Altíssimo já fez, né? Lá na época de Noé, ele mandava Noé avisar e o povo tinha Noé como uma pessoa descompensada neurologicamente. Então, Deus fez acontecer naquele ano, naquela época, naquele século, e fez um mal sim naquela cidade, naquele país, naquele bairro, naquela rua, porque Deus vinha avisando que iria fazer. Mas ninguém deu crédito. E ainda duvidava do servo de Deus. Olha, aí eu vejo um outro ponto importante na mensagem que Deus está colocando aqui no meu coração hoje. Que nós devemos ter cuidado com o que falamos, propagamos, ou pensamos, ou agimos para que a nação se salve, para que a nação seja poupada de tal destruição. Mas às vezes nós mesmos, com a nossa incredulidade de coração, né, nós não acreditamos. Mas assim, que vem lá, né, da época de Adão e Eva, com a queda do homem, aí entrou mesmo a incredulidade, né, nos nossos corações, e a gente não crê em muita coisa, né, a gente duvida de muita coisa, e muitas das vezes está Deus ali, né, o olheiro querendo refazer as nossas vidas. Por que refazer? Porque muitas das vezes o olheiro é Deus, né? Que está nos moldando como que nós somos barro, viemos do pó, nós somos feitos do pó, né? A Bíblia fala que ele moldou do pó o homem e soprou em suas narinas, fez... e a gente, ó, passamos a respirar, né? Então, é do barro mesmo que ele vai nos moldando, porque ele sabe que nós somos criaturas feitas de suas mãos do barro, do pó, barro, né? Mas ele quer primeiro nos quebrar, nos colocar em cinzas e nos remodular novamente, porque Deus ainda vê salvação para essa nação, para esse universo. Ele ainda vê salvação para os seus filhos que estão perecendo de um lado ou outro, vai daqui, vai acolá, vai de lá para cá e daqui para lá. Então, Deus não quer isso, Deus quer constância na nossa vida, Deus quer constância na nossa fé, Deus quer constância nas nossas palavras, Deus quer constância no nosso viver, Deus quer constâncias, paz nos irmãos, até na nossa vida secular. Já viu uma pessoa que fica toda hora se mudando de emprego? Olha o exemplo. Você vai levar credibilidade naquele profissional? Se uma semana tu vê ele no emprego, na outra semana tu pergunta, irmão fulano, e aí, como tu tá? Ah, tô bem, tudo. E a bênção que Deus te deu do trabalho, que muitas das vezes não tinha, pedia pro irmão orar. Aí tem o irmão ora, quando o irmão vai lá perguntar, irmão, não tem mais nada não. Por quê, irmão? Não, era muito cansativo, era longe, era distante, eu tinha que fazer isso, fazer aquilo, acordar não sei que hora da manhã. Mas, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, se você estava desempregado e pedia para nós orarmos, Deus foi lá e enviou o melhor para tu, né? Distante, ou perto, ou do lado da tua casa, mas foi o que Deus viu como porta de oportunidade para a tua vida. E aí a gente vai perguntar, já não está mais. Tu vai ter constância nesse profissional? Não vai, ninguém vai levar credibilidade. Aí tu chega lá na semana que vem, irmão, vai por mim, aí tá, aí a gente, né, somos servos de Deus, tem um coração muito bom, tem um coração muito solidário. Aí vamos lá, começando, né, aí faz campanha daqui, acolá, e tá. Aí vamos, é abençoado com a porta de emprego, glória,
né? Que bom que o irmão fulano está numa ótima porta agora. E aí, irmão? Como foi? Tá bem? Né? A paz do Senhor. Ai, irmão, você tá cansado? Ah, não, tô mal não. Por quê, irmão? Não, porque, né? Eu me cansava muito e fui ficando assim, fui ficando assado, não tinha tempo para mais nada. Aí, né, eu saí. Irmãos, pelo amor de Deus, qual é o emprego que não cansa? Pode ser um emprego do lado da tua casa, mas por isso não é trabalho. Vai ter um certo cansaço, sim. Vai ter um nível de dificuldade que você vai ter um certo cansaço, sim. Ou ele vai ser novo, você vai subir e descer toda hora, vai ter uma dificuldade que você vai cansar sua mente. Às vezes o emprego não é abraçar, mas cansa a mente. Mas, irmãos, nós é que temos que ter constância, porque Deus envia as oportunidades, Deus abre as portas, Ele escancara as portas, entendeu? Nós é que não sabemos aproveitar aquilo que Deus nos dá, né? No tempo necessário que Ele viu assim. Então, irmãos, aqui Deus fala para a gente descer a casa do oleiro, né? Falou para Jeremias, aqui ó, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta. Primeiro Deus falou, levanta-te. Se tem alguém prostrado, irmãos, levanta. Isso serve para mim também. Muitas das vezes, o corpo pede para ficar prostrado, né? Confesso para os irmãos que na tarde deste dia, de hoje, eu acabei de almoçar, aparentemente me sentindo muito bem. Do nada me veio uma queda de pressão súbita. Mas foi na tarde de hoje, irmãos. Foi uma queda de pressão súbita, né? E aí, se a gente for reclamar de tudo, aí é para questionar ou adorar. Irmãos, eu prefiro adorar. Porque se eu for questionar, a minha casa, ela pega sol o dia todo, né? Eu moro no alto. E eu até falo que eu moro mais perto do céu, né? Mais perto de Jesus. A minha casa, ela é considerada, né? Como sobrado porque eu moro no alto. Então, ela pega o sol o dia todinho. E tinha uma árvore que tampava ela, dava uma sombra legal, que dava até mais acesso a vento na minha casa. A árvore veio a falecer. Já estava meio idosa, faleceu, depois e tal. Enfim, irmão, na casa pega sol o dia todinho. E todos os 4 parâmetros que faz, né, a forma da minha casa. E aí, hoje fez muito calor, aqui na cidade onde eu moro, na Baixada Fluminense, né? No Rio de Janeiro. A minha pressão caiu mesmo. Minha casa estava quente. A tal ponto que eu abri a torneira da minha casa, ela saía naturalmente uma água escaldante. Minha mão ficou até vermelha. Pensei que estava queimada, mas não, só ficou momentaneamente. Da caixa, naturalmente, que eu não tenho água. Essas torneiras aí inteligentes, né? Que a água fica quente, a água fica gelada, não. Ela naturalmente saiu quente. Fui tomar meu banho, meu chuveiro naturalmente saiu quente. Porque pegou sol o dia todo. E aí, eu estava alimentada, me alimentei o dia todo, estava bem, dormi bem, acordei bem, não me estressei, né? Me sociabilizei bem, fui na igreja, falei da palavra de Deus, evangelizei, irmãos, cantei, fiz a obra do Senhor, voltei, mas subitamente minha pressão deu uma caída. E me senti prostrada. Mas se eu fosse ouvir a voz da minha mente, irmãos, eu não iria nem para o culto da noite. Mas a prova é Deus, né? Deus me sustentou, me levantou. Eu também, né? Aí tem que ter a nossa força de vontade humana. Me levantei da prostração. Primeiro pedi uma água para o meu filho, um pouco habitual, né? Assim, uma água mais natural. E bebi. Aí fui tomar meu banho. Nisso que eu tomei meu banho, que a água saiu até meia morna, quente, né? Aí já me senti mais refeita. Aí mesmo assim me deu um calor, falei, meu filho, tá um calor, senti um calorão na minha cabeça, fui olhar, tava meio vermelha, mas acho que era o sangue já voltando pro normal, né? A circulação. Aí depois me arrumei e vim. Da mesma forma que eu cheguei da igreja, eu tô aqui
trazendo uma palavra de bênção para a vida dos irmãos aí do outro lado da tela. Por quê? Deus falou no meu coração profundamente, Deus estava naquele lugar, a igreja não era numerosa em pessoas, mas a qualidade dos membros, eu estava ali, naquele lugar, dando suporte a cada um, e me sentia até mais alimentada, mais sustentada. Em determinado ponto, minha voz estava meio que sumindo, já voltou, irmãos. Então, se a gente for ouvir a voz da nossa mente, a gente fica em prostração mesmo. Mas Deus falou aqui, ó, levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. O que eu fiz, irmãos? Levantei da minha queda de pressão, né, pela misericórdia de Deus, Deus me levantou e fui ouvir a palavra de Deus, que é dentro da igreja mesmo, não é fora dentro. Entendeu, meus irmãos? E para minha surpresa, porque Deus faz essas coisas na nossa vida, fui convidada a pregar, a levar a pregação de hoje numa igreja que não era minha, né? Eu estava a convite. Irmãos, pela misericórdia de Deus, Deus faz essas coisas. Mas me levantei, fui lá ouvir a palavra. Primeiro Deus palestrou comigo e palestrou com os irmãos. Eu senti tremendamente a presença do Pai, como eu estou sentindo aqui agora, porque a presença que estava lá está dentro da minha casa, está dentro do meu quintal, está com a minha família, está com o meu filho, e está comigo. Eu vou para o trabalho amanhã e a presença está comigo. Eu estou andando pela rua, tem gente que acha que eu estou falando sozinha. Não, estou falando com o Espírito Santo. Uma vez uma pessoa falou assim, Dona Tayane, está tudo bem contigo? Eu falei, perfeitamente, graças a Deus. Por quê? Não, a irmã está meio assim, parece que está meio avoada. Eu falei, não, a presença de Deus está comigo. O Espírito Santo está comigo. Estou conversando com o Espírito Santo. Eu tenho que andar o córrego, que é o rio, né? É um córrego que tem aqui na cidade onde eu moro. E ele é bem extenso, por sinal. E as pessoas fazem caminhada ali. Aí eu estava fazendo caminhada, ao invés de continuar na caminhada, veio falar umas conversa fiada dessa para mim. Então eu falei, não, a presença de Deus está comigo, estou eu conversando com o Espírito Santo, até chegar no meu trabalho, sã e salva. Para a glória de Deus, porque Deus tem me prometido proteção e livramento naquele lugar onde eu trabalho, na minha ida e na minha vinda. E Deus tem concedido, inclusive na minha ida e na minha vinda, que eu também faço uma pós-graduação, eu volto bem tarde da noite, Deus tem concedido livramentos, vistos e não vistos, na minha ida e na minha vinda. Isso já vai fazer, irmãos, 1 ano e meio, né? Que eu estou na minha pós. E do meu trabalho já faz 4 anos que Deus me dá livramentos na minha ida, e eu sempre passo pelo mesmo córrego, seja na escola ou seja para o trabalho. E Deus tem dado livramento. Não vai eu orar, não. Não vai eu ficar ligada com o Espírito Santo achando que as pessoas estão achando que eu estou falando sozinha, mas que pense. Mas eu estou com a presença de Deus, porque uma vez Deus falou comigo, sai da tua casa orando para mim até o teu trabalho. E lá no teu trabalho você fica em ligação comigo. É isso que eu tenho feito, irmãos. Sai da minha casa em ligação com Deus, falando sozinha ou não. Chego lá no meu trabalho e tenho ligação com o mestre. Então, aqui ele falou assim, levanta-te. Me levantei. Os irmãos têm levantado? Se não está levantado, se levante em nome de Jesus. Hoje, pega a tua cama e anda. Receba a cura, né? Se levanta, vai ouvir a palavra de Deus, que é aí que a gente se fortalece. Ó, se eu fosse dar ouvido, obviamente, acho que eu estava com a queda de expressão até agora. Isso lá de tarde. Isso foi umas 4:30 da tarde. Mas pela honra e glória do Senhor, eu estou bem agora. Os irmãos podem ver que estou até curadinha, estou bem, né? Ó, aqui, a gente vê sangue aqui, né, nos olhos, ó. Estou bem, entendeu? Graças a Deus. Deus tem me fortalecido, me sustentado, me reerguido. Não fosse eu, não, aceitar o chamado que Deus fez na minha vida, que foi lá mesmo, levando a palavra de Deus, que Deus, quando eu desci, eu fui chamada para levar a palavra, né, no morro. A igreja fica, a última, no morro, é um morro grande, um morro alto, e a última lá em cima. Para me chegar até essa igreja, eu passo por umas 4 ou 5 igrejas, mas ela é a última, ela é a sexta. Então, quando eu desci, já vim descendo bem, e agora eu estou bem. Então, aqui veio assim, ó. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Né? Porque, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver modelando barro, eu nunca vi assim,
na modelagem mesmo, na roda, não. Mas eu já vi, minha mãe, ela é artesã, e ela faz com argila, né? Umas coisas muito bonitas, até por sinal. Aí ela vai modelando assim, aí pega um pouquinho de água, vai lá, modela, faz toda uma transformação. É bem interessante um trabalho com argila, inclusive até terapêutico, né? Auxilia aí, coordenação motora. Então, tudo que Deus faz é para honra e glória dele. Tudo que Deus faz tem um intuito maior. Tudo que Deus faz, olha, o modelar o barro, que nós somos barro, já faz uma terapia para gente, para nossa mente, já faz bem para nossa coordenação motora, olha, tudo é o conjunto da obra, ó, a transformação. Mas eu tenho curiosidade de um dia conhecer uma fábrica, né, de olaria, assim. E hoje em dia, a fábrica aí, as pessoas botaram muito tecnológico, então vai ser até um robótica fazendo, né, Deus que me perdoe. Mas, se eu tiver a oportunidade de ir para assistir lugares mais rurais, ainda tem alguém fazendo lá, sobre aquelas rodas, né, de madeira. Então, é bem interessante. Como vai